Papá, posso comer consigo? A voz era tão suave que quase se perdeu entre o murmúrio elegante do restaurante, o som dos copos a tilintar, as conversas em tom baixo e a música ambiente suave que parecia envolver tudo numa bolha de luxo distante. Até que essa pergunta atravessou o ar como uma flecha direta ao coração. O empresário levantou lentamente o olhar. Ali, diante dele, com as mãos pequenas entrelaçadas à altura do peito e os olhos grandes, cheios de uma mistura de esperança e medo, estava uma menina de rua. O seu vestido rosa estava um pouco amarrotado, os seus chinelos gastos, o seu cabelo castanho embaraçado pelo vento de Cascais. Mas os seus olhos tinham algo que o empresário não pôde ignorar. Na mesa havia um prato de robalo grelhado, cuidadosamente decorado. Um copo de vinho branco brilhava sob as luzes douradas do jardim. Tudo era perfeito. Tudo estava no seu lugar, exceto aquela menina. E durante alguns segundos que pareceram eternos, ninguém respirou. Atrás do empresário, um casal elegante arregalou os olhos com espanto. Outra mulher levou a mão à boca, como se estivesse a presenciar algo proibido. Um homem murmurou algo sobre a segurança. O ambiente tornou-se tenso, mas o empresário não olhava para mais ninguém, só para ela. A menina voltou a falar, quase num sussurro. Não comi hoje, mas prometo não incomodar. O silêncio fez-se mais pesado que o ouro e, nesse instante, algo se moveu dentro do empresário, algo que levava anos adormecido. Mas o que ele ainda não sabia era que essa simples pergunta o obrigaria a enfrentar uma verdade que tinha evitado toda a sua vida. E o que aquela menina carregava consigo mudaria o seu destino para sempre. Se esta história já tocou algo no seu coração, subscreva agora mesmo o canal para não perder nenhuma história que transforme a sua maneira de ver o mundo. E antes de continuar, conte-nos nos comentários de que cidade está a assistir a esta história. Queremos conhecê-lo melhor. O empresário voltou a olhar para o seu prato, depois olhou para a menina e, em vez de chamar o empregado, fez algo que deixou todos sem palavras. Puxou a sua cadeira ligeiramente para trás. Senta-te, disse em voz baixa. A menina não se moveu de início. Parecia não acreditar. A sério? Perguntou. Sim, mas primeiro diz-me o teu nome. Eva. O empresário Miguel Correia sentiu uma pressão estranha no peito. Aquele nome tinha ecos do passado. Ecos que tinha tentado silenciar durante anos. Eva sentou-se com cuidado, como se temesse que a qualquer momento alguém mudasse de ideias. As suas mãos eram pequenas, um pouco sujas, mas tremiam mais de nervos do que de frio. O empregado aproximou-se rapidamente. Senhor Correia, isto não é apropriado. Miguel levantou uma mão sem o olhar. Traga-lhe um prato igual ao meu. O murmúrio ao redor aumentou. Alguns olhavam com desaprovação, outros com curiosidade mórbida, alguns com genuína surpresa, mas Miguel não tirava os olhos da menina. Onde estão os teus pais? Perguntou com um tom sério. Eva baixou o olhar. Não tenho pai e a mamãe está doente. Essa frase golpeou mais forte que qualquer crítica social. Miguel sentiu um nó na garganta. Não era culpa, não era pena, era reconhecimento, porque naqueles olhos havia algo que lhe era familiar, uma mistura de orgulho e fome, de dignidade e necessidade. Quantos anos tens? 5. 5, exatamente a mesma idade que teria a sua filha se não tivesse permitido que o orgulho destruísse a sua relação. Anos atrás, o pensamento apareceu sem permissão. Miguel tinha construído impérios, tinha fechado negócios milionários sem hesitar, tinha despedido executivos sem pestanejar, mas naquele momento não sabia o que fazer com uma menina que só queria partilhar uma mesa. O prato chegou. Eva olhou para ele como se fosse um tesouro, mas não começou a comer imediatamente. Olhou primeiro para Miguel. Tenha certeza que posso? Miguel assentiu e, quando ela deu a primeira garfada, aconteceu algo inesperado. Não foi a cena, não foram os olhares alheios, não foi o gesto de caridade, foi a maneira como ela fechou os olhos ao provar a comida,
como se fosse o melhor presente do mundo, como se não estivesse habituada a isso, como se cada garfada fosse um milagre. E Miguel sentiu algo que não sentia há anos: vergonha. Não por ter dinheiro, mas por nunca ter olhado para além dos seus próprios muros. Come sempre aqui? Perguntou ele. Eva abanou a cabeça. Só quando alguém me deixa ficar perto. Às vezes vou-me embora antes que me expulsem. Miguel apertou os lábios. E hoje? Por que te aproximaste de mim? A menina hesitou, olhou-o fixamente. Porque parecia alguém que eu conheci. O coração de Miguel deu um salto. Com quem? Com o meu pai, sussurrou ela. O mundo pareceu parar. Noutra mesa, alguém deixou cair um garfo. Miguel sentiu que o ar ficava mais denso. O teu pai está? Não sei, respondeu Eva com uma sinceridade que doía. A mamã diz que ele se foi quando eu era bebé, mas eu acredito que um dia ele vai voltar. Miguel desviou o olhar por um segundo, não porque não a quisesse ver, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, temia que alguém o estivesse a ver por dentro. E se ele não voltar? Perguntou quase num sussurro. Eva encolheu os ombros com uma mistura de inocência e maturidade forçada. Então vou aprender a ser corajosa sozinha. Essa frase atravessou Miguel como um espelho, porque ele tinha aprendido a ser forte, mas não corajoso. A diferença era enorme. Forte era fechar o coração, corajoso era abri-lo. E nesse instante, Miguel começou a suspeitar que aquela menina não tinha chegado à sua mesa por acaso. Havia algo mais, algo que ainda não entendia, mas que em breve o obrigaria a enfrentar o passado que tinha enterrado sob contratos, viagens e silêncio. Eva continuou a comer devagar, com educação. Não devorava, não pedia mais, só agradecia com os olhos. E Miguel sentiu que cada segundo ao seu lado desmontava uma parte da armadura que tinha construído durante anos. No entanto, o que ele ainda não sabia era que alguém, não muito longe dali, observava a cena com lágrimas contidas. E essa pessoa conhecia um segredo que mudaria tudo, porque aquela menina não tinha escolhido aquela mesa por acaso. E aquela noite não seria um jantar qualquer, seria o começo de uma verdade que Miguel jamais imaginou ouvir. Eva terminou o primeiro prato com uma delicadeza que não combinava com a vida que parecia levar. Não deixou nada, não pediu mais, só bebeu um pequeno gole de água e olhou para Miguel como se estivesse a agradecer algo muito maior que a comida. Miguel não estava habituado a esse tipo de olhares. Estava habituado a olhares interesseiros, a olhares calculistas, a olhares que avaliavam o quanto poderiam obter dele. Mas aquele não. Aquele era um olhar limpo, um olhar que não pedia dinheiro, só presença. A tua mãe sabe que estás aqui? Perguntou Miguel, tentando manter a voz firme. Eva abanou suavemente a cabeça. Ela está aí a descansar. Quando acorda, dói-lhe muito o peito e fica cansada. Miguel sentiu uma pressão incômoda no estômago. Ela está doente? A menina assentiu. Diz que é algo no coração, mas eu acho que é tristeza. Essa resposta não era própria de uma menina de 5 anos. Miguel parou de respirar por um segundo. Tristeza. Essa palavra era-lhe demasiado familiar. Tinha visto tristeza no rosto da mulher que uma vez o amou. Tinha visto tristeza quando decidiu priorizar contratos sobre aniversários. Tinha visto tristeza no dia em que ouviu a palavra separação, mas tinha decidido não olhar para trás. Miguel tinha convertido a dor em produtividade, o abandono em ambição, a culpa em expansão empresarial. E agora, uma menina diante dele falava de tristeza como se fosse uma doença física. Onde vocês moram? Perguntou com cautela. Apontou para a rua principal. Num quartinho pequeno. A mamã diz que é temporário. Temporário? Miguel conhecia bem essa palavra. Muitas vezes tinha dito que a sua ausência era temporária, que as suas viagens eram temporárias, que a sua distância era temporária. Mas os anos não eram temporários, as feridas tampouco. O restaurante continuava em silêncio. Alguns clientes fingiam não olhar, mas ninguém era indiferente. Miguel notou que uma mulher ao fundo os observava com atenção.
Não era um olhar curioso. Era um olhar intenso, como se estivesse à espera de algo. A tua mãe trabalha? Perguntou ele. Eva hesitou. Antes sim, agora não consegue muito. Miguel começou a sentir que cada resposta abria uma porta que preferia manter fechada. E como é que vocês comem? Eva olhou-o com uma honestidade brutal. Às vezes comemos, às vezes não. A frase caiu como uma sentença. Miguel tinha investimentos em 3 países, contas que cresciam mesmo enquanto dormia, propriedades que nem sequer visitava. E diante dele estava uma menina que media a sua vida em às vezes. Às vezes comemos, às vezes não. Pela primeira vez em anos, Miguel sentiu que o sucesso não preenchia nenhum vazio real. Por que te aproximaste precisamente da minha mesa? Perguntou com suavidade. Eva olhou-o fixamente. Porque estava sozinho. Essa resposta apanhou-o desprevenido. Miguel olhou ao redor. Havia gente, havia ruído, havia luxo, mas sim estava sozinho. E quando alguém está sozinho, continuou Eva, precisa de companhia. Aquela menina não pedia comida, não pedia dinheiro, não pedia caridade. Estava a oferecer algo, presença. Miguel baixou o olhar. Recordou noites em hotéis de 5 estrelas, onde o silêncio era mais barulhento que qualquer cidade. Recordou mesas longas com executivos, onde ninguém falava de nada real. Recordou o eco da sua própria casa vazia e entendeu algo incômodo. Tinha construído uma vida rodeado de gente, mas sem ninguém. Tens medo de estar sozinha? Perguntou ele. Eva abanou a cabeça. Não, quando penso que o meu pai pode estar em algum lugar a pensar em mim. Miguel sentiu que o ar ficava mais pesado. Sente saudades dele? Perguntou. Eva assentiu, mesmo não o conhecendo. Sim, essa frase foi como um espelho impiedoso, porque Miguel sabia o que era ser motivo de saudade de alguém que ele tinha decidido não ver. Sabia o que era uma filha perguntar por que é que o pai não estava. Sabia o que era ouvir desculpas e escolher o trabalho. O passado começou a bater à porta da sua consciência, mas ele ainda não sabia que essa porta estava prestes a abrir-se por completo. De repente, Eva fez algo inesperado. Estendeu a sua pequena mão em direção à de Miguel. Obrigada por me deixar sentar contigo. O contato foi mínimo, mas suficiente. Miguel não se lembrava da última vez que alguém lhe pegou na mão sem esperar algo em troca. Não se lembrava da última vez que sentiu ternura sem estratégia. Nesse instante, o empregado voltou, incomodado. Senhor Correia, o gerente quer falar consigo. Miguel levantou o olhar. Diga-lhe que estou ocupado. O empregado hesitou. É sobre a menina. Miguel levantou-se lentamente. O restaurante ficou em silêncio novamente. A menina está comigo, disse com firmeza. E ninguém a vai expulsar. Foi a primeira vez em muito tempo que defendeu algo que não gerava lucros. Eva olhava para ele como se estivesse a ver um herói. E isso incomodou-o, porque sabia que não o era, pelo menos não ainda. A tua mãe sabe que estás à procura do teu pai? Perguntou ele, retomando a conversa. Eva baixou o olhar. A mamã diz que não devemos incomodar quem não quer ficar. Essa frase foi um golpe direto, porque Miguel tinha sido exatamente isso. Alguém que não quis ficar. Mas eu acho, continuou ela, que às vezes as pessoas vão-se embora porque têm medo. Miguel sentiu que algo se partia por dentro. Medo, sim, ele tinha tido medo. Medo de não ser suficiente. Medo de fracassar. Medo de perder o controlo. Medo de amar mais do que o seu orgulho permitia. E por medo tinha perdido mais do que jamais admitiria em voz alta. E achas que o teu pai tem medo? Perguntou. Eva olhou-o com uma sabedoria que não correspondia à sua idade. Sim, mas um dia ele vai ser corajoso. Miguel não conseguiu suster o olhar, porque naquele momento entendeu que a menina não estava a falar apenas do seu pai, estava a falar dele. Mas ainda havia algo mais, algo que não se encaixava, algo nos olhos de Eva, na forma como o olhava, na maneira como parecia reconhecê-lo.
e então aconteceu algo que o deixou completamente imóvel. Do outro lado do restaurante, aquela mulher que os observava começou a aproximar-se lentamente. Os seus passos eram firmes, o seu olhar intenso, os seus olhos úmidos. Eva viu-a primeiro, e a sua expressão mudou. Mamã! Miguel sentiu que o mundo girava um pouco mais devagar. A mulher deteve-se a poucos passos. Não parecia surpresa, parecia decidida. Miguel levantou o olhar para ela, e algo dentro da sua memória se acendeu. Tinha visto aqueles olhos antes. Tinha ouvido aquela voz noutro tempo. Tinha sentido aquelas mãos tremerem pela sua ausência, mas não podia ser. Não depois de tantos anos. A mulher respirou fundo. Não sabia que um dia te encontraria assim, disse com voz contida. Miguel sentiu que o passado que tinha enterrado com tanto esforço acabava de se sentar diante dele em forma de verdade. E o que estava prestes a ouvir mudaria tudo o que acreditava saber sobre aquela menina e sobre si mesmo. O restaurante parecia ter deixado de existir. O som dos talheres, a música suave, as conversas elegantes. Tudo ficou suspenso numa espécie de silêncio invisível. Quando a mãe de Eva se deteve diante da mesa, Miguel sentiu que o coração batia no peito com uma força que não conhecia há anos. A mulher não usava maquilhagem vistosa, nem roupa cara. Nem. O seu vestido era simples, o seu cabelo preso de maneira prática, mas os seus olhos, esses olhos não tinham mudado. Eram os mesmos que uma vez o olharam com amor incondicional. Os mesmos que lhe pediram para ficar. Os mesmos que se encheram de lágrimas no dia em que ele decidiu ir embora. Ela observou-o sem ódio, sem gritos, sem recriminações imediatas, só com uma tristeza madura, como quem já chorou tudo o que podia chorar. Não sabia que o destino seria tão irônico, disse ela. Finalmente. Miguel não respondeu. Eva olhava de um para o outro, sem entender completamente a tensão, mas percebendo que algo importante estava a acontecer. Mamã, ele deixou-me sentar, disse a menina com orgulho inocente. A mulher assentiu. Eu vi. Miguel sentiu que as peças começavam a encaixar-se, mas recusava-se a aceitar o que a sua intuição já gritava. Nós conhecemos-nos? Perguntou ele, embora no fundo soubesse a resposta. A mulher olhou-o fixamente. Mais do que imaginas. O ar ficou mais denso. Miguel levantou-se lentamente. A sua mente viajou para trás, para uma fase que tinha decidido apagar, para um apartamento pequeno, onde o amor era maior que o dinheiro, para promessas feitas sem advogados, para uma mulher que acreditou nele quando não tinha nada. Mas ele sim, tinha algo, ambição. E quando a ambição começou a crescer, a distância também cresceu. Não pode ser, murmurou finalmente. A mulher susteve o seu olhar. Pode sim. Eva observava-os com curiosidade. Mamã, tu conhece-lo? A mulher respirou fundo antes de responder. Sim, filha. Miguel sentiu que o chão desaparecia sob os seus pés. O passado não estava a bater à porta. O passado estava sentado diante dele. Eu tentei falar, começou, mas as palavras não saíam. A mulher deu um passo mais perto. Foste-te embora sem olhar para trás, disse com voz firme, mas controlada. Disseste que era temporário. Disseste que precisavas de crescer. Disseste que voltarias quando tudo estivesse estável. Miguel fechou os olhos por um instante. Cada frase era um eco de decisões que tinha justificado durante anos. E enquanto tu crescias, continuou ela, eu aprendia a sobreviver. O restaurante continuava em silêncio. Ninguém se atrevia a interromper. Eva olhava para mim e a sua mãe, depois para Miguel. É ele? Perguntou com um fio de voz. A mulher não respondeu imediatamente. Olhou Miguel diretamente nos olhos. Diz-lhe tu. Esse desafio foi mais poderoso que qualquer acusação. Miguel sentiu que o orgulho, essa armadura que o tinha protegido tanto tempo, começava a quebrar-se. Olhou para Eva, aqueles olhos, aquela forma de inclinar a cabeça,
aquela expressão quando sorria timidamente. Havia algo inegável, algo que já não podia ignorar. Eu não sabia, sussurrou. A mulher não elevou a voz. Não perguntaste. Essa frase foi mais dolorosa que qualquer grito, porque era verdade. Ele não perguntou, não ligou, não voltou, não investigou, não quis saber. Tinha escolhido o conforto da ignorância. Mamã! Eva puxou suavemente o seu vestido. É ele o meu pai? O tempo parou. Miguel sentiu que o coração batia nos ouvidos. A mulher ajoelhou-se diante da menina. Sim, filha. A palavra caiu como uma sentença definitiva. Eva olhou para Miguel com uma mistura de surpresa, ilusão e confusão. A sério? Miguel não conseguiu suster o olhar, porque essa palavra o obrigava a assumir algo que tinha evitado durante 5 anos. Responsabilidade. Não era só um empresário bem-sucedido, não era só um homem poderoso, era pai e não tinha estado presente. Eva deu um pequeno passo na sua direção. Então, por que é que não estavas aqui? A pergunta não carregava recriminação, carregava inocência, mas essa inocência era mais devastadora que qualquer acusação adulta. Miguel sentiu que algo se rompia dentro do peito, porque não tinha uma resposta que pudesse dar a uma menina de 5 anos. Não podia falar de ambição, não podia falar de contratos, não podia explicar o orgulho ferido, só podia admitir uma verdade incômoda. Porque fui cobarde. A mulher olhou, surpresa pela honestidade. Eva franziu ligeiramente a sobrancelha. Mas eu disse que um dia o meu pai ia ser corajoso. Miguel sentiu que os olhos se umedeciam pela primeira vez em anos. Tens razão, disse com voz embargada. E estou a tentar começar agora. A mulher cruzou os braços. Tentar não apaga 5 anos. Eu sei. Era a primeira vez que não tentava justificar-se. Não culpou o destino, não culpou o trabalho, não culpou mais ninguém. Assumiu. O silêncio foi profundo. Eva olhou para Stuart, sua mãe, depois para Miguel. Então, já não estou mais sozinha? Essa pergunta foi como uma luz que atravessou a escuridão. Miguel agachou-se até ficar à altura dela. Nunca devias ter estado. A mulher desviou o olhar por um momento, contendo emoções que tinha aprendido a reprimir. Ela não sabe de tudo, disse finalmente. Não sabe das noites sem comida. Não sabe das consultas médicas que não pude pagar. Não sabe que o meu coração não dói só por doença, mas por abandono. Miguel sentiu que cada palavra era um espelho das suas decisões. Estás doente? Perguntou com preocupação genuína. Ela assentiu. Preciso de uma cirurgia, mas não vim pedir-te nada. Essa frase atingiu-o ainda mais forte. Não havia exigência, não havia manipulação, só verdade. Eu não sabia de nada, repetiu ele, embora já entendesse que essa frase não o absolvia. Não quiseste saber, corrigiu ela suavemente. Eva olhava para o rosto de Miguel como se estivesse a tentar memorizar cada detalhe. Pareces-te comigo? Disse com um pequeno sorriso. Miguel sentiu que essa afirmação era um presente e uma responsabilidade ao mesmo tempo. O restaurante começava lentamente a recuperar o som, mas a mesa continuava a ser um mundo à parte. Onde vocês moram? Perguntou ele. A mulher hesitou. O orgulho ainda existia. Não quero a tua pena. Né, não é pena, respondeu ele com firmeza. É responsabilidade. A diferença era enorme. A mulher estudou-o com atenção. Não procurava dinheiro, procurava verdade. Se vais entrar na vida dela, disse finalmente, não podes fazer como quem assina um contrato. Não podes aparecer hoje e desaparecer amanhã. Miguel sentiu o peso de cada palavra, porque sabia que essa era a sua tendência. Não quero desaparecer outra vez, disse com honestidade. Eva pegou na sua mão novamente. Então fica. 3 palavras tão simples, tão poderosas. Miguel compreendeu que aquela noite não era casualidade, não era caridade, não era coincidência, era confrontação. O destino não o tinha levado àquela mesa para que pagasse um jantar. Tinha-o levado para que pagasse uma dívida emocional. Mas ainda havia algo mais.
algo que a mulher ainda não tinha dito, algo que ainda estava guardado. E quando essa última verdade viesse à luz, Miguel teria que decidir se estava disposto a perder o seu orgulho ou a perder tudo outra vez, porque a verdadeira prova não seria reconhecer a sua filha, seria demonstrar que podia ser o pai que ela merecia. E essa decisão estava prestes a chegar. Saíram do restaurante sob olhares curiosos. Alguns sussurravam, outros observavam com julgamento, mas Miguel não olhou para mais ninguém. Caminhava ao lado de Eva, consciente de cada passo. A menina pegou na sua mão sem pedir licença, e essa naturalidade comoveu-o. Não havia ressentimento nela, não havia recriminação, só uma abertura que ele não sabia se merecia. Enquanto caminhavam pelas ruas de Alfama, o contraste tornou-se evidente. O luxo ficou para trás. As luzes douradas transformaram-se em candeeiros que piscavam. O pavimento impecável deu lugar a calçadas irregulares. Miguel sentia que cada passo o afastava da sua zona de conforto e o aproximava de uma verdade que não podia ignorar. Chegaram a um prédio antigo, com tinta descascada e janelas que contavam histórias de resistência. É aqui, disse a mãe. Subiram por escadas estreitas. Eva falava com entusiasmo. A mamã faz uma canja gostosa quando pode, e lê-me histórias mesmo quando está cansada, e diz que o coração se cura com esperança. Miguel engoliu em seco. Aquela mulher não só tinha criado a sua filha sozinha, como tinha protegido a sua inocência. Entraram no pequeno apartamento. Era modesto, mas estava limpo, organizado, cuidado. Havia desenhos colados na parede, um pequeno sofá gasto, uma mesinha simples, nada de luxo, mas havia algo que ele não tinha na sua cobertura no chiado. Aconchego. Miguel observou cada detalhe como se estivesse a avaliar uma realidade que nunca quis enxergar. Não é muito, disse a mãe, antecipando-o no julgamento. É o suficiente para demonstrar que lutaste, respondeu ele. Ela olhou-o com surpresa. Eva correu para uma gaveta e tirou um desenho. Olha, disse emocionada. Fiz para quando o meu pai voltasse. Miguel sentiu que o ar parava. Era um desenho simples. 3 figuras de mãos dadas. Um sol brilhante. Uma casinha pequena. Em cima, escrito com letras infantis. A minha família. Miguel sentiu que algo se quebrava por dentro. Havia uma família desenhada. Uma família que existia na imaginação da sua filha, mas que ele tinha ignorado na realidade. Guardei-o, disse Eva, porque sabia que um dia ia acontecer. Miguel não conseguiu falar por alguns segundos. A mãe observava-o, não procurando comovê-lo, mas sim entender se ele estava a compreender a magnitude do que tinha perdido. Precisas de uma cirurgia, disse ele finalmente, voltando à conversa pendente. Ela assentiu. Sim, e não é barata. Eu trato disso. Ela levantou a mão suavemente. Não quero só que pagues. Miguel olhou-a, entendendo o que realmente pedia. Quero que estejas na sala de espera. Quero que expliques à tua filha por que é que a mamã vai ser operada. Quero que, se algo correr mal, ela não fique sozinha. Miguel sentiu que cada palavra o obrigava a deixar para trás a sua versão antiga. Não podia resolver aquilo com dinheiro, só com compromisso real. Vou estar, disse. Ela susteve-o com o olhar. Então, começa agora. Eva aproximou-se e abraçou as pernas de Miguel. Um gesto espontâneo, natural, sem reservas. Ele hesitou um segundo e depois abraçou-a com desajeitamento. Não sabia exatamente como fazer, mas sabia que não a queria soltar. Naquele pequeno apartamento, longe do luxo e das câmaras, Miguel compreendeu algo fundamental. O verdadeiro poder não era controlar mercados, era segurar em mãos pequenas quando aí o medo aparecia. Mas ainda havia algo mais, algo que a mãe ainda não tinha dito. Um detalhe que mudaria por completo a forma como ele entendia o passado. Ela sentou-se lentamente no sofá. Há algo que deve saber. Miguel olhou-a com atenção. Quando saí do hospital, no dia em que ela nasceu, tentei ligar-te. Miguel franziu a sobrancelha. Nunca recebi essa chamada.
Ela assentiu. Eu sei, porque alguém bloqueou meu número. O silêncio foi imediato. O que queres dizer? Ela respirou fundo. A tua assistente da altura disse-me que não querias saber de nada, que estavas concentrado num negócio importante, que não devia insistir. Miguel sentiu que o sangue gelava. Lembrou-se vagamente daquela época. Uma negociação crucial, uma viagem internacional, uma série de filtros no telefone para evitar distrações. Eu nunca pedi isso, sussurrou. Ela olhou com uma mistura de tristeza e resignação. Mas permitiste. Essa frase foi um golpe inesperado. Não era só uma traição externa, era a consequência do seu próprio descuido. Tinha delegado tanto a sua vida que alguém decidia que notícias chegavam até ele. E a mais importante nunca chegou. Miguel sentiu uma mistura de raiva e culpa. Não podia culpar completamente um terceiro. Tinha construído uma muralha ao redor do seu tempo, e essa muralha bloqueou o que mais importava. Preciso de saber tudo, disse com firmeza. Ela assentiu. Então prepara-te, porque o que vem aí não é confortável. Miguel entendeu que a verdadeira história mal estava a começar. Não era só um reencontro, não era só uma filha descoberta, era uma cadeia de decisões mal tomadas, uma série de silêncios, uma vida paralela que cresceu sem ele, e agora teria que decidir se estava disposto a reconstruir desde os alicerces, porque amar não seria suficiente, teria que demonstrar. E a prova mal tinha começado. Os meses seguintes não foram perfeitos. Não houve transformação mágica, não houve reconciliação instantânea, não houve vida de conto de fadas. Houve realidade, houve adaptação, houve conversas incômodas, houve lembranças que doíam, mas acima de tudo, houve presença. A mãe de Eva, Ana Clara, recuperou pouco a pouco. A cirurgia tinha sido bem-sucedida, mas o processo exigia paciência. Miguel reorganizou a sua vida sem o anunciar publicamente, reduziu viagens, delegou funções estratégicas, deixou de comparecer a eventos que antes considerava indispensáveis. Os seus sócios notaram a mudança. Alguns afastaram-se, outros surpreenderam-se. Uns poucos começaram a imitá-lo, porque quando um líder muda as suas prioridades, algo se move ao redor. Mas a mudança mais profunda não aconteceu no mundo empresarial. Aconteceu no pequeno apartamento, onde cada tarde Eva corria para a porta quando ouvia os seus passos. O papá chegou! Essa frase transformou-se no som mais valioso da sua vida. Miguel aprendeu coisas que nunca tinha considerado importantes. Aprendeu que um trabalho de casa pode ser mais urgente que uma reunião, que ouvir uma história repetida 5 vezes tem mais impacto que uma palestra, que um abraço espontâneo pode curar anos de distância. Aprendeu a estar sem agenda, a ficar sem relógio, a ouvir sem interromper. Uma tarde, enquanto Eva desenhava na mesa, levantou o olhar. Lembraste quando me deixaste sentar contigo no restaurante? Miguel sorriu. Lembro. Eu já sabia que eras tu. Miguel inclinou a cabeça. Como? Eva encolheu os ombros com naturalidade infantil. Porque parecias triste, e a mamã diz que as pessoas tristes às vezes só precisam que alguém olhe para elas a sério. Miguel sentiu um nó na garganta. Durante anos, ninguém o tinha olhado a sério. Tinham-no admirado, tinham precisado dele, tinham-no respeitado, mas não o tinham visto. Aquela menina, sim. E isso mudou tudo. Com o tempo, Miguel decidiu algo mais. Não só queria ajudar dentro do seu lar, queria transformar o que tinha aprendido em algo maior. Começou a financiar programas para pais ausentes. Criou espaços de orientação para homens que tinham priorizado o trabalho sobre a família. Investiu em clínicas públicas que atendessem mães sem recursos, mas desta vez não o fez por imagem. Não houve entrevistas na imprensa, não houve placas com o seu nome. Houve ação silenciosa. Uma noite, enquanto os 3 caminhavam pelo Parque das Nações, Eva pegou na mão de ambos. Agora sim, somos uma família de verdade. Ana Clara e Miguel olharam-se. Havia cicatrizes, havia história, havia erros, mas também havia decisão. Sim, respondeu ele, porque agora escolhemos-nos todos os dias.
Eva sorriu, satisfeita. Miguel compreendeu algo essencial. Ser pai não era um título, era uma prática diária. Não era um evento, era constância. 2 anos depois, enquanto arrumavam caixotes para se mudarem para Alvalade, não luxuoso, mas confortável, Eva encontrou o seu desenho antigo, o das 3 figuras de mãos dadas. Segurou-o com orgulho. Olha, disse. Agora sim, está igual. Miguel observou o desenho. A figura do pai já não estava distante, estava no centro, segurando com firmeza ambas as mãos. Obrigado por acreditares em mim, sussurrou ele. Eva franziu a sobrancelha com ternura. Eu não acreditei. Eu sabia. Essa certeza infantil foi o maior presente que recebeu. Anos mais tarde, quando Eva já era mais velha, uma professora pediu que escrevesse uma redação sobre a pessoa que mais a tinha surpreendido na vida. Eva escreveu: O meu pai surpreendeu-me porque decidiu ficar. Não falou de dinheiro, não falou de empresas, não falou de presentes, falou de presença. Quando Miguel leu essas linhas, compreendeu que o seu maior legado não seriam prédios nem investimentos. Seria essa frase: decidiu ficar. Às vezes, acreditamos que o sucesso se mede no que acumulamos, no que conquistamos, no que mostramos ao mundo. Mas a vida, silenciosamente, avalia-nos de outra maneira. Pergunta: estiveste lá quando alguém precisou? Escolheste ficar quando era incômodo? Olhaste a sério para quem te rodeava? O Miguel dessa história tinha tudo, exceto o mais importante. E foi uma pergunta simples, feita por uma menina com fome e esperança, que o obrigou a despertar. Papá, posso comer consigo? Essa pergunta não falava só de comida, falava de companhia, de presença, de amor. Porque no final não nos lembramos de quanto ganhamos, lembramos-nos de quem esteve lá. Se hoje tens a oportunidade de ficar, fica. Se podes ligar, liga. Se podes ouvir, ouve. Porque o tempo não volta, mas as decisões sim podem mudar o futuro. E às vezes o maior ato de amor não é prometer, é ficar. Gostaram desta história? Digam-nos nos comentários qual o momento que mais vos emocionou e de onde estão a assistir. Lembrem-se de dar um gosto no vídeo, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem as nossas próximas histórias cheias de emoção. E se querem continuar a emocionar-se, aqui no ecrã tem outra história incrível que com certeza vos vai prender desde o início. Obrigado por nos acompanharem e vemo-nos na próxima. Olá, como você se chama e de onde você é? O que você achou desta história? Por favor, comente aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Desejo a todos vocês muita paz e felicidade sempre. E se gostou, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer estas belas histórias. Obrigado!